Bom, e aí, tudo bem com você? Meu nome é Camila, especialista em projetos, e eu vou estar falando nessa live de hoje, sim, as sacadas para o desenvolvimento de um TCC em projetos. Se passar o trem, sabe como é que é? Sempre tem as intercorrências, né? Vamos lá, a gente segue. Então vamos lá. Desenvolvimento do TCC. O que é um TCC? O que é um projeto? E por que a gente consegue desenvolvê-lo como projetos? Quais as diferenças entre cada um, né? O projeto, ele é voltado pode ser aplicado para empresas, pode ser aplicado na sua vida pessoal, pode ser aplicado na sua vida acadêmica como um TCC. Ele é um período finito, um cronograma, então ele tem começo, meio e fim, e dentro do seu desenvolvimento a gente tem as viabilidades de verificar se é possível ou não ele continuar. Então, viabilidade de tempo, dá certo, é tempo, é possível, viabilidade de orçamento, que é a viabilidade financeira, quais os custos envolvidos, é possível realizá-lo, é possível executá-lo, partes e pessoas envolvidas, quais são as pessoas que estão ali, quais as pessoas que estarão passando por ali, né? Quais as pessoas que fazem parte daquele projeto. Então, a gente coloca lá no desenvolvimento também. Depois a gente tem a parte do cronograma, ele tem começo, meio e fim subdividido em etapas. E cada uma dessas etapas pode ser dividida em etapas menores ainda. Então, a gente consegue também ter a diferença das pessoas que estarão envolvidas em cada uma das etapas e quais etapas cada uma delas serão responsáveis. Tanto responsáveis quanto executoras de cada uma das etapas. E se existe um grau de dependência entre elas. Ou seja, para eu fazer etapa 1, obrigatoriamente eu preciso ter etapa 1. Para fazer etapa 2, obrigatoriamente eu preciso ter etapa 1 pronta. Porém, a partes não dependentes. Para fazer etapa 3, não necessariamente eu preciso ter a etapa 2 pronta. Eu tenho uma flexibilidade maior. Então, a gente consegue aplicar isso em empresas. Quem que aplica? Grandes empresas, geralmente vai lá e participa. Grandes empresas, elas participam desse parte de projetos, tem parte de gestão de projetos, porque você consegue gerir a implantação, o projeto, o planejamento, a implantação, a execução e o acompanhamento com maior tranquilidade. Então, isso é importante também, né? Saber que o projeto vai ser desenvolvido, dentro do seu desenvolvimento pode ser que haja problemas ou alteração de cronograma, alteração de orçamento, e nessa passagem, né, nesse cronograma, quais as intercorrências que podem acontecer e como atender cada uma delas, né, atender à medida que forem surgindo. Então, isso também é importante. E quando eu trago esse projeto para meio acadêmico? Tanto escolaridade, né, formação de nível técnico, né, profissional, educação profissional, quanto educação superior. Quais as diferenças envolvidas e o que ela me traz? Então, vamos lá. Bom, eu estou desenvolvendo um projeto. Esse projeto, ele tem começo, meio e fim, porque é meu projeto de TCC. Joia, eu tenho um prazo para entregar, eu tenho as pessoas envolvidas que são alunos e professores que estão envolvidos no seu desenvolvimento, e dentro desse período do TCC, a gente tem um período válido que é o período letivo. Eu não vou considerar todo o período letivo, eu vou considerar sempre menos. Por quê? Porque a gente tem que deixar o professor ler com calma, dar aquele tempo para o professor ler, revisar, orientar, isso é importante. Eu vou entregar lá em final de dezembro, a aula vai ser final de dezembro, e final de dezembro eu entrego. Não, você não entrega, você entrega antes, para que o professor tenha justamente tempo de ler, afinar o seu trabalho com a sua formação profissional e devolver o seu trabalho para que você melhore. Então, devolução do professor não é algo ruim, pelo contrário, ele te afina para que você fala, nossa, poxa, às vezes esse trabalho dá para melhorar, dá para fazer mais, dá para evoluir mais. Então, você consegue trazer exatamente esse conhecimento do professor alinhado à sua formação profissional e nortear o seu TCC, torná-lo ainda melhor. Por quê? O TCC não acaba assim, você entrega, acabou, formou, foi lá para a colação de grau e tirou a foto. A gente pode dar continuidade no TCC. Então, às vezes você está trabalhando na parte de inovação, na parte de empreendedorismo, você quer trazer esse TCC para o seu meio de trabalho.
ele quer levar para a empresa que você trabalha, ou quer abrir uma empresa a partir daquele estudo, ou fazer parcerias, enfim, ele pode render diferentes frutos. Esses frutos, você também pode ser você como protagonista, você levando esse trabalho para frente, você levando esse título para frente, abrir uma startup e tudo mais, como pode ser uma parte da apresentação do seu currículo. Opa, agora interessou, Camila, por que pode ser parte do meu currículo? Porque você consegue trazer como uma atividade que você desenvolveu e trouxe um significado importante para a sua formação profissional, seja na graduação, seja na educação profissional. Ah, mas dentro do TCC você também desenvolve algumas qualidades e algumas competências técnicas que vão fazer parte do seu currículo pessoal. Disciplina, autoconfiança, organização do tempo e disciplina também são parecidos. Como que eu vou trabalhar com cada um deles? Proatividade, vontade de aprender. Tudo isso são competências pessoais que ao longo do TCC você consegue trabalhar com cada uma delas e desenvolver cada uma delas. Beleza, então vamos lá. Desenvolvimento, olhando aqui a listinha do fiado, vamos ver. Desenvolvimento de projeto. Qual é a diferença do TCC para uma empresa? Já expliquei, foi aí, tudo bem? Agora eu quero pegar e entender e destacar para você que está aí do outro lado, se eu tô no meio acadêmico, tô na formação profissional, na educação técnica profissional, tô na educação superior, eu tenho que fazer o TCC? Sim, se ele compõe a grade da tua matriz curricular do curso que você está matriculado como disciplina ou componente curricular obrigatório, sim. Por quê? Ele te alinha ao mercado. Então, às vezes, você gosta de um determinado tema e você pode trabalhar e alinhar esse tema na qual você tem afinidade, que você gosta, com a sua área de formação, trazendo diferentes vieses da sua área de formação, diferentes olhares alinhados, né? Claro, a gente não pode fugir do escopo, mas alinhado à sua área de formação. Bacana. E qual a diferença de um TCC de projetos para um TCC teórico? Acho que é a grande sacada aí. E por que fazer? Quando você faz um TCC teórico, você está trazendo somente a revisão e a referência de autores anteriores e comparando com artigos. Você faz uma revisão sistemática da literatura e você traz como é que era antes, os artigos e tudo mais, com o atual. Então, a gente consegue trazer uma linearidade da evolução de determinado tema. Qual o ganho de aprendizado que você tem como pessoa ali? Organização, linearidade de tempo, passagem histórica, avanços temporais ocorridos sobre aquele determinado tema. Legal. Quais os ganhos acadêmicos que você tem? Organização da revisão sistemática da literatura sobre aquele tema e sobre a habilitação profissional ou área de conhecimento que você está cursando. Joia! Isso é muito importante também. Acabou de entregar o TCC, o que você vai fazer com ele para a sua vida? Fica assim. Joinha, entreguei, parou por aí. Então, não tem, ele para ali. Você forma, ele para. Você teve um grande trabalho de pesquisa, de leitura, de organização sistemática das informações levantadas. Ele para ali. E aí? O que você vai fazer depois? Você estudou e morreu na praia? É isso, Camila? É, praticamente isso. Às vezes a gente acha que vai dar menos trabalho, vou pesquisar e vai dar tudo certo. Mas você tem que pesquisar em N fontes diferentes, confiáveis, de autores renomados. N artigos publicados em revistas renomadas de qualis bom nos últimos 6 meses, nos últimos 3 anos. Então, sobre aquele determinado tema, você tem que fazer as reflexões, observações e citações
necessárias de forma que um autor dialogue com o outro. Será que tá tão fácil assim? Complicado, né? Então, a hora que você olha lá pro teu projeto e você fala, nossa, meu TCC vai ser uma revisão sistemática da literatura, a organização, são importantes? São. Porque se alguém não para e organiza aquela informação, sempre você vai ter N informações soltas na rede de forma não organizada. Então, alguém precisa parar, precisa organizar tudo isso, beleza? Mas e meu TCC? Eu quero que meu TCC seja significativo, que ele tenha ali um protagonismo, que ele seja importante para uma determinada pessoa, uma determinada comunidade. Eu quero fazer a diferença naquela comunidade, eu quero fazer diferença naquele ciclo, eu quero fazer diferença na minha vida. Vai para TCC de projeto. É a melhor coisa. E o que é um TCC de projeto? Também é algo que tem começo, meio e fim, mas ele tem uma parte prática, assim, ó, surpreendente. Parte prática boa, desenvolvida, que você gera impacto positivo em determinada comunidade sobre determinado tema qual você está pesquisando. Isso é relevante. Domínio da técnica e domínio da prática. É o domínio da técnica ou da prática daquele determinado tema que você selecionou, e esse determinado tema ele te traz relevância. Isso é importante, bacana. Momento da relevância. Dentro do período que você esteve estudando no seu curso, na sua formação, você descobriu pontos importantes que geram impacto, pontos acadêmicos e estudos importantes que podem gerar impacto positivo se implantados em determinada comunidade, determinado nicho. Pode ser uma técnica usada em empresas grandes que pode ser aplicada de uma forma assim, mais estruturada, menorzinha, numa empresa familiar. E tá tudo bem, e dá certo. É importante, nossa, eu vou pegar aquela dica daquela empresa lá de refrigerante que ela faz isso, e vou trazer para minha empresa familiar, da minha família, claro, e vou tentar aplicar, vai ser uma técnica legal. Vou trazê-la em menor escala. Quando trago em menor escala, você gera a aplicação de um conhecimento, benchmarking, de um conhecimento já aplicado, já validado, para um outro nicho, para uma outra pessoa, uma outra comunidade. Foi prática? Sim. Depois você aplica, executa, planeja, executa aquela técnica, aplica na execução, na fase de execução, acompanha e monitora para verificar que se os resultados foram positivos ou não por um determinado tempo. Esses resultados, se eles forem positivos, você tem a validação que ele foi legal, que foi possível. Então, a gente traz essa aplicabilidade para o campo do TCC. Quando a gente traz essa aplicabilidade para o campo do TCC, você está trabalhando com projeto. É prático? Sim. Eu tenho controle disso? Não. Por que eu não tenho controle? Porque eu estou trabalhando com variável de macroambiente, onde eu não dependo somente do meu eu acho, mas você passa a entender o todo. Então, quem está no ramo de gestão e negócios, administração, recursos humanos, parte de contábeis, ciências contábeis, contabilidade, parte de direito, parte de administração, né? Várias áreas de diferentes conhecimentos aí. Hoje a gente tem tecnologia em gestão de pessoas, tecnologia em RH. Eu quero trazer alguma aplicabilidade de uma empresa grande e trazer e aplicar a parte dela numa empresa pequena na minha cidade, no meu município, onde eu trabalho, na empresa familiar que eu tô. Então, isso é bacana? Sim. É projeto? Sim. Ele é prático. Ele é prático, ele é muito bom por causa disso. E o que você leva para o seu TCC? Você leva esse referencial teórico e acadêmico, da onde surgiu essa ideia, baseado em quais pilares que farão a diferença nesse momento. Esses pilares são subsidiados por autores renomados, é claro, né? Você não vai pegar aí uma escrita colaborativa de um site e colocar, né, gente? Então, você traz
esse referencial teórico, a aplicação, os casos de uso de sucesso, aplica na empresa e trata como um caso de uso aplicado, que é o momento do capítulo do desenvolvimento, e depois nos resultados alcançados. Então, a gente tem ali as conclusões, o capítulo de resultados, no qual você mede por um determinado tempo. Eu não posso colocar hoje, trazer uma pesquisa empírica, que é o que eu acho, e devolver falando que é o que eu acho. Eu tenho que trazer um resultado validado, consolidado por meio de números. Então, meu resultado passa a ser quantitativo, a apresentação deles. Bacana, então isso é bom. E eu tenho as conclusões, se ele vai ser aplicado continuamente, ciclo contínuo de aplicação, ou seja, ele vai repetir, ou se ele é ciclos sazonais, ou ciclos pontuais de sua ocorrência. Quando eles ocorrem? Quando eu vou e aplico em determinado tempo, por determinado período, vou aplicar somente na época do Natal, vou aplicar somente na época do Carnaval. Então, você traz épocas específicas, alinhadas a uma determinada cultura do município, da região, sempre respeitando a barreira cultural existente, para que tenha a maior taxa de sucesso, né? Óbvio. E depois da aplicação, você mede os resultados que você teve, comparando-os com os resultados do ano anterior, no mesmo período. Período que eu não tinha aplicação daquela técnica, eu tive esses resultados. Com a aplicação da técnica no primeiro ano, tive esses resultados. Vou repetir no ano que vem, mas no ano que vem, graças a Deus, eu já formei, mas você permanece aplicando. Isso te traz jornada de voo, né? Você tem um histórico desses indicadores sendo realizados e você consegue medir, você consegue quantificar para verificar se houve melhora significativa ou não, quando que houve melhora, e você pode colocar metas em cima dele. O que são as metas? É você entender que você quer melhorar em 10%, em 20% em relação àquele número que você tinha antes. Então, você consegue expressar numericamente o que você quer melhorar. Camila, e o numericamente que você fala, o que é? Pode ser quantidade de pessoas alcançadas, se você trabalha com branding, marketing digital. Pode ser faturamento, número de visitantes, ticket médio, diário, né? Claro, né? Porque senão você não consegue medir. Então, você tem que ver o que você quer alcançar, onde você quer chegar. E se você sabe para onde você chegar, nem todo caminho serve. Agora, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa serve. Ah, mas ninguém nunca fez isso. Não tem problema. Você tem uma ideia nova? Testa. Porque se você quer chegar onde ninguém chegou, é porque você tem que fazer coisas que ninguém fez. Então, isso é importante também, né? Isso é motivacional também. Faz a gente acordar no domingo, 6 horas da manhã, e dar um gás na vida. Então, isso é importante também. Ah, eu tenho que fazer o meu TCC, mas se eu fizer tudo isso, como é que eu vou fazer? Eu vou ter tempo? Primeiro, olha o tempo que você tem de entrega. Organiza seu tempo. Segundo, começa a agir. Porque se ficar esperando, não ter nada para fazer, para resolver ir lá e aplicar, não vai dar certo, não vai rolar. Então, isso é importante também. Organiza seu tempo, faça tua autodisciplina para você conseguir. Vamos lá. Segundo tópico. Passei pelo eixo de gestão de negócios. Agora eu vou passar para a área da saúde e área industrial juntas, tá? Vou fazer um pouquinho da área industrial aí, parte de produção industrial e ambiente e saúde, que eles estão um pouquinho alinhados. Então, eu vou... Até controle de processos industriais aqui dá para colocar na sequência. Eu vou ver, eu consigo atender aqui. O que eu tenho neles? A área de indústria, a área de grandes empresas que atuam na área de prestação de serviço, consultoria e comércio, tanto da produção industrial, quanto no ambiente de saúde, quanto no controle de processos industriais.
e alguns deles estão relacionados entre si. Então, por isso que aí eu tenho um ponto ali de pressão um pouquinho maior, mas que a gente tem que analisar com calma, né? Pronto, aí, vamos lá. Vamos ver. Eu tenho um projeto aplicado à indústria que eu trabalho, tá tocando, tá seguindo, mas eu tenho uma ideia que eu consigo prototipar algo mais barato, algo melhor, ou algo não tão melhor assim, mas bem similar a um custo acessível para pequenas empresas fazerem, para pequenas empresas aplicarem. Posso gerar um produto ou um serviço sobre isso? Sim. Esse produto ou serviço, ele está inovando o mercado? Não necessariamente. Mas a sua curva de custo, ela começa a reduzir, você tem um valor menor, então você consegue alcançar ou atingir diferentes tipos de pessoas que têm interesse naquele produto, mas não têm o poder aquisitivo para adquiri-lo naquele momento. Então, a partir do momento que você consegue reduzir custos e tornar o preço mais acessível, você consegue atender uma outra camada de consumidores. Isso é importante. Trouxe para o projeto. Ele é um projeto de prototipação. Então, no seu TCC, ele entra diferente. Projeto de prototipação, ele é um projeto voltado e designado para aplicações práticas do dia a dia para atender determinado público. Isso é amplo. Esse público pode ser pequenas empresas, médias empresas ou grandes empresas. Aí você subnicha aquele público que você quer atender. Isso fica muito facinho, muito mais claro. Dentro desse público que você deseja atender, quais as necessidades de cada um deles? Eu não quero atender todo mundo. Porque se você parar para pensar que você quer fazer um projeto prático de prototipação para atender todo mundo, você não está atendendo ninguém. Atenda um público específico, que esse público seja claro e bem definido no seu trabalho de conclusão de curso e você traga as características desse público que você deseja atender. Eu quero atender todo mundo. Beleza, todo mundo são 8 bilhões de pessoas. Você vai atender todo mundo mesmo? Camila, não era isso que eu queria dizer. Então, vamos arrumar um negócio. Vamos trazer ali, vamos sistematizar esse número com dados demográficos. Eu vou atender somente o município que eu estou instalado. É um projeto, é um protótipo para atender somente a minha microrregião, porque eu tenho capacidade, capilaridade, braço e logística para atender. Mas é um protótipo ainda. Então, teu TCC não deixa de ser um TCC de projeto. Nesse momento, no seu TCC, você está planejando, produzindo um protótipo de uma solução para resolver determinado problema ou atender de forma menos custosa, mais barata, determinado público. Beleza, ficou melhor. O que você consegue fazer? Dentro do seu TCC, você consegue criar, como é que eu posso explicar? Lá no capítulo de desenvolvimento, capítulo anterior, vamos no anterior antes. Você consegue trazer soluções já existentes no mercado, que são resultados ou produtos parecidos e similares. Então, você apresenta para o seu leitor o que já existe. Na sequência, no próximo capítulo de desenvolvimento, o que você faz? Você traz a sua solução. Você combina texto, imagem e tabelas. Bacana, vou trazer os 3. Por quê? O texto você apresenta em palavras o que você quer fazer. A imagem, você traz um produto que já existe no mercado, que o seu produto vai ficar parecido ou similar àquele produto. E se você puder fazer uma maquete virtual, né? Parte de desenho industrial, de como que seria o seu. Quais as adaptações, o que mudou. Aí você faz um quadro comparativo entre aquele produto e o seu. O que vai mudar? É o material? É o tamanho? É a calibragem? É os itens de segurança envolvidos? Então, você consegue trazer dados comparativos entre um e outro. Você ainda colocou a mão na massa? Não, você apenas planejou. Aí você desenvolve o projeto
dentro do seu TCC, dentro da sua formação profissional, claro, né? A gente não pode fugir nunca da formação profissional, isso é essencial no TCC. Insere dentro do capítulo desenvolvimento as NRs envolvidas. Nossa, eu tenho NR envolvida pra caramba, e agora? O que você faz? Insere as NRs envolvidas, justifica por qual motivo cada uma delas vai estar inserida. Dentro você já fez análise demográfica, você já fez análise de prototipação, então você já está criando ali curvas de valores e entendendo por que é um e por que é o outro. E na sequência você pode trazer esse quadro comparativo. Aí você tem um momento de resultados. O resultado é outro capítulo do seu trabalho. Você pode aplicar um questionário quantitativo sobre a validação desse projeto. Se a ideia é muito louca, se não tá certo, é possível sim, você aplica um questionário quantitativo do tipo formulário a um determinado grupo de pessoas. Lembrando que esse grupo de pessoas tem que ser grupo de pessoas de potenciais consumidores daquele produto ou daquele serviço. Eu não posso ir lá e oferecer para minha mãe que ela não vai ser consumidora daquele serviço e dentro daquilo lá achar que tá certo. Não vai rolar. Eu tenho que trazer exatamente o público mais ou menos parecido com aquele que eu quero aplicar e buscar o máximo de similaridade. Quando eu busco similaridade, o meu projeto ele passa a ser mais real, eu passo a ter números válidos para trabalhar. Existe um número mágico? Não. Não existe número mágico. A Google ela trabalha com um número mágico de testes depois do produto dela, né, do serviço dela, estar 100% afinado. Mas o seu TCC está no planejamento, né? Está na prototipação, está no projeto. Então, busca o máximo de pessoas que você puder. E depois referencia que você foi realizado aquele rol de entrevistas e o formulário da entrevista você não põe no capítulo de resultados. Você insere ele como apêndice lá no final do seu TCC, respeitando a BNT e as demais normativas. Isso também é importante. Agora, eu quero trazer também projetos na área de... Agora vamos lá. Fechei controle de processos industriais, fechei um pouquinho de produção industrial, tem muita parte na área de química, né? Então, parte de bacharel em química, licenciatura em química, técnico em química, parte de alimentos. Hoje a indústria de alimentos, ela está super alinhada também, muitas NRs, então ver as legislações pertinentes e as legislações vigentes. Não me traga legislação desatualizada para um TCC atualizado, pelo amor de Deus, você vai jogar teu trabalho fora. Agora eu vou passar, já passei, foram 3 eixos, 4. Agora nós vamos por informação e comunicação. Gente, isso aqui, paixão, né? O que dá para fazer? Vamos lá. Eu tenho um produto digital. É um serviço? Não, ele é um produto digital, ele é uma solução e eu quero trazer essa solução para o meu campo, tirar do campo de ideias e trazer no campo da vida real, do campo físico. O que a gente precisa fazer? O seu trabalho de conclusão de curso, se for alinhado ao eixo de informação e comunicação, ao eixo de tecnologia ou informática, computação, ciência de dados, é você ter respaldo numérico primeiro, de pessoas que buscam determinada solução e você baseia a sua solução. Sua solução é uma, resultados e soluções existentes no mercado. Aí você subdivide em 2. Aquelas que são certificadas e aquelas que não são certificadas. Qual a diferença? Quando eu trabalho com software homologado, com software ou solução certificada, ela passou por um processo de certificação. Ela pode ser a ISO, ela pode ser certificação de segurança, ela pode ser homologação de software Mercosul, homologação de software internacional. Então, a gente consegue aferir esse número de certificações. Camille, como se não tiver certificação, como que eu sei? Ela está disponível para download gratuito, meu bem. Você baixa e testa. E aí?
Ah, mas tem bug. Beleza, você escolheu um caminho não homologado, né? Vamos colocar os pingos nos is aí também. Então, a gente consegue trabalhar justamente isso. A sua solução nesse momento ela é uma prototipação de uma solução. Ela não é homologada, ela não é certificada e ela não tem nenhum ISO de certificação. Ela é uma possível solução. Faz a prototipação, faz a análise da viabilidade, toda a parte de engenharia de sistemas que você já deve conhecer no seu curso e você aplica ela. Ah, mas o meu hoje tem uma questão de IoT, tem uma questão muito voltada também a controle de processos industriais, a base da eletrônica. Beleza. Traz essas referências. Quais são elas? Qual o impacto delas para o seu trabalho? Né? Então você cria a solução, criou essa solução, prototipou essa solução. Capítulo, produtos e serviços similares ou já existentes. Traz aquelas diferenças que já existem e quais as restrições. Hoje a gente tem um volume de informação muito grande e um volume de dados armazenados em nuvens que eles têm um volume muito grande e dentro alguns bancos de dados tem algumas limitações de tratar essa massa de dados muito grande. Então você já começa dentro da sua análise de viabilidade ter alguns limites operacionais em relação ao tratamento dessas informações. Beleza? Quais são os limitantes? Apresenta até um quadro comparativo, é legal colocar nesse capítulo, para o leitor entender quais as diferenças entre eles e isso não se perder no texto. Então você traz nesse capítulo texto, se você quiser você pode trazer imagem daquele sistema, daquele software e quadro comparativo também. Legal. Somente aquilo que você está comparando, tá? Não me pega a ficha técnica do produtor de software, copia e cola, não, que não vai rolar, o cara não vai entender. Na sequência, próximo capítulo, desenvolvimento. Dentro do capítulo desenvolvimento, você traz a sua solução, a sua possibilidade de prototipação, o que você desenvolveu. Então, nesse momento, ilustrado ricamente em telas do sistema, apresentação e funcionamento, para que o leitor ele leia e entenda o sistema que você está mostrando. Isso é importante também. Trazer lá, aí dentro do seu sistema você pode trazer tabelas comparativas, massa de dados, amostragem e testes já realizados no sistema. Eu fiz testes de estresse de software. Beleza. Qual a taxa de amostragem? Qual a granularidade? Você consegue trazer isso também, tá? Então é possível também. Dentro desse quadro, no final você faz um quadro comparativo e você traz a validação no capítulo de resultados. Esse software, essa solução foi testada com um grupo de tantas pessoas. Essas pessoas também, mesma coisa, não vai testar com a sua mãe que te ama, você vai testar com pessoas e empresas que precisam daquela solução. E essa solução ela pode estar interdisciplinar com outras habilidades. Eu não posso fazer um software para gestão, legal para a empresa, mas eu posso fazer um software para agro, que utiliza IoT, que utiliza drone. Então você tem outras áreas de conhecimento envolvidas, como produção industrial, como controle de processos industriais ali, que são necessárias para o seu trabalho. Mas vai dar trabalho? Vai dar um super trabalho. Mas pelo menos você está desenvolvendo outras habilidades que talvez vão ser necessárias no mercado. E daí você não tem toda aquela experiência, né? Toda que eles exigem. Mas você tem a experiência sua do seu trabalho de conclusão de curso que você pode anexar no currículo. Bacana! Colocou lá nos resultados. Inserindo os resultados, dados comparativos, o número quantitativo de pessoas que responderam ao seu teste, quais etapas do teste foram realizadas no sistema, quem testou, né, a quantidade de pessoas que testou e o que testou. Testar só a tela de login não dá, né? Não é só testar, né? Tem que testar tudo, começo, meio e fim. Então, o sistema emite relatório? Sim. Traz emissão do relatório também para o seu questionário. Aplica. Mas olha, Camila, o pessoal foi lá, eu fiz com maior dedicação, não foram eles que desenvolveram, encheram de problema, encheram de defeito, e agora o que eu faço? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O que você vai fazer?
desenvolvimento, colocou as prints, tal, o caminho tudo certinho. Resultados alcançados, você trouxe o quantitativo, você trouxe pesquisa aplicada com o usuário, tudo certinho. Conclusão, você tem pontos de melhoria posterior para serem realizados. Nesse momento não foi possível, por causa do gargalo do tempo, mas você pretende melhorar e aplicá-los posteriormente. Entrega o trabalho. Não tem algum problema? Não. Pelo contrário, mostra a humildade técnica profissional que você teve de testar o seu produto, validar, verificar que ok, está validado, mas eu ainda tenho melhorias significativas para serem realizadas. E não tem problema. E tá tudo bem. Então isso é importante também eu destacar para você. Às vezes o seu trabalho, ele é um portal, ele é web, ele é mobile, ele é um app. Então, você trazer tudo isso lá nos resultados alcançados até pontos de melhoria. Ele já está no app, mas eu quero ter o portal também. Não deu hoje, mas ele é um projeto futuro. Então, isso é importante. E trazer o questionário que você fez, que você aplicou ao seu grupo de pessoas de teste, no apêndice do seu trabalho e fazer as devidas referências. Então, também é importante. Nisso tudo, a gente consegue passar em diferentes áreas de conhecimento. A área da saúde, ela é uma área totalmente diferente. Por quê? A área da saúde, muitas vezes, o seu projeto, ele é um case. Então, ele é um estudo de caso, de uma determinada solução, de uma determinada doença, e que você passa por várias áreas, por áreas sistêmicas. Então, essas áreas estão interrelacionadas, né, entre si, obviamente, e você consegue trabalhar nesse estudo de caso. Então, às vezes, ele deixa de ser, ele sai do campo do projeto, do campo de ideia, e ele passa no campo de aplicação e execução. Ele vai direto para o campo de aplicação e execução, porque é um caso real, tratado de forma sistêmica, a partir da base de uma revisão de literatura necessária. Então, ali a gente tem algumas diferenças que vai nortear em cima da norma da faculdade, da escola, né? Que analisa aquele caso, se é possível ou não, se é possível sim, o que vai melhorar. Ou se não, técnicas aplicadas. Então, a área da saúde, a gente tem uma área muito vasta de diferentes áreas de desenvolvimento de TCC. Eu passo o passo de projeto e vou para estudo de caso ou de melhoria contínua. Eu estou na enfermagem, eu estou na fisioterapia, na fono, na nutrição. Quais as técnicas aplicadas sistematicamente que evidenciam melhora progressiva ou melhora mais efetiva, num curto espaço de tempo, aplicando técnicas já existentes, mas técnicas combinadas. Então, você tem ali, eu saio do campo de projeto, de entrega de algo palpável, né, físico ou não, mas eu vou para o campo de estudo de caso, onde você trabalha mais de uma técnica ou terapia combinada, que tem um resultado expressivo de alguma melhoria contínua, de uma reabilitação em menor tempo, e essa melhoria contínua a gente não consegue aferir de forma sistemática, porque às vezes a melhoria contínua você consegue depois de um espaço maior de tempo, e às vezes o desenvolvimento do teu trabalho, você não tem esse tempo. Aí fica difícil, então tem que olhar certinho o que você quer fazer para que a tua jornada não entre no gargalo de espaço de tempo, né? A gente consegue aplicar, mas não consegue aplicar tão bem assim. Então, qual é o tempo que você tem e qual é o tempo que seria necessário nessa jornada? E às vezes não é viável, então é importante pensar nisso daí, também destacar tudo isso. Bom, prototipação, era mais ou menos isso que eu ia falar hoje. É gigante, é projeto. É maravilhoso trabalhar com projeto. Terminou o TCC. Vou formatar e vou entregar. O que eu vou fazer com ele agora? Traz para o seu currículo. Seu TCC pode ser publicado numa revista científica nacional. Pode ser publicado num hall de artigos. Se você teve um TCC significativo, as editoras elas cobram, né, obviamente, mas você faz o seu TCC no modelo de artigo e resuma a introdução, metodologia, desenvolvimento e resultados alcançados, objetivo geral específico também, né? Você consegue trazer
para publicações. Então, o seu trabalho ele pode dar continuidade, existe vida após o TCC e existe projetos após o TCC. Acho que isso é melhor. Você consegue gerar, a partir daquela ideia que você teve, aplicando conhecimento técnico, né, e habilidades, você consegue aplicar, gerar um TCC para você, se forma, tal, parabéns, mas você pode utilizá-lo também quando é algo bem feito, quando é algo significativo, tal, você consegue trazer até para o mercado de trabalho. Inscrever em diversas agências de empreendedorismo e inovação, incubadoras e startups que está tendo no Brasil. Hoje tem um fundo no Brasil que ele trabalha com inovação, que ele incentiva a inovação em criação de startup. Você pode trazer esses projetos, tá? Quando eles são executáveis. Então, é startup na área de informação e comunicação, é na área de controle de processos industriais, também dá. Às vezes, na área de administração também dá, empreendedorismo. Então, você consegue trazê-los para outra área de inovação. Outro caso são publicação de artigos científicos em revistas. Faz o artigo, submete, paga-se a taxa, e daí os autores do TCC, mais o orientador, se tornam autores daquele artigo. Nunca esqueça o nome do seu orientador, do seu co-orientador para colocar nos artigos, e são publicados. São publicados em diferentes obras alinhadas a cada uma das áreas, certinho? Bom, era isso. Muito obrigado, o conteúdo ficou gigante, mas ele está liberado e autorizado para ser publicado e passado, né, para alunos que desenvolvem TCCs aí ao longo do seu ano aí, certo? Tchau, tchau, até a próxima!